Hoje nós completamos nossa série sobre o Oscar 2023. Aqui o Temperos de Cinema realizou essa série comentando 5 filmes dos escolhidos para melhor filme. E hoje é o nosso último episódio. E mais uma vez o Rafael está aqui para comentar com a gente esse filme. E mais uma vez eu vou falar que é uma delícia receber o Rafael aqui para falar de cinema com a gente. Rafael, seja bem-vindo novamente à nossa série especial. Fátima, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com você mais uma vez, participando do Temperos de Cinema e hoje comentando um filme muito interessante, muito provocador também. Então, nessa série, lembrando, né, que a gente escolheu 5 filmes dos indicados para comentar e que o Rui Otanari está selecionando também 5 receitas para inspirada nos filmes, para que a gente tenha a cada novo episódio uma receita nova também. Bom, Rafael, iniciando o nosso papo de hoje, como esse filme que a gente vai comentar, ele venceu, né, o Festival de Cannes. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa premiação, sobre o Festival de Cannes em específico, e se ele influencia nas indicações do Oscar. Bom, o Festival de Cannes entre os festivais, ele é o maior festival do mundo, né? O mais famoso, o mais glamuroso, digamos assim. E o festival ele tem uma dinâmica diferente de um prêmio como o Oscar, né? O sistema de votação. Mas, sem dúvida, a exposição que um filme tem no festival, que é, para alguns filmes, o ponto de partida de uma carreira que ele vai fazer por um circuito, digamos assim, de premiações, de festivais para muitos filmes, isso começa em Cannes, que é um festival que ocorre todo ano em maio, onde alguns filmes são apresentados, alguns filmes, inclusive, que acabam de ser, digamos assim, sair da sala de edição já para o festival, em cima da hora, muitas vezes não estão nem com o corte final, muitas vezes ainda precisam de algum acerto técnico, mas começam ali uma carreira. E Cannes tem mostrado que gosta desse diretor que a gente vai comentar aqui, que é o Ruben Östlund, né? Que começou, que ganhou já uma Palma de Ouro antes, pelo filme The Square, A Arte da Discórdia, e ganhou agora uma outra Palma de Ouro no passado por esse filme Triângulo da Tristeza, o que já coloca ele digamos, de um panteão assim muito exclusivo de ganhadores que venceram a Palma de Ouro 2 vezes. Mas se ele tem influência no Oscar, eu acho que essa influência, Fátima, ela tem aumentado. Eu acho que antes, alguns anos antes, se a gente reparar, os vencedores de Cannes ou os concorrentes de Cannes não costumavam, alguns até chegavam, mas era difícil um concorrente de Cannes ou um ganhador de Cannes ser indicado a melhor filme. A academia, até algum tempo atrás, ela ainda era muito fechada no sentido de privilegiar o cinema americano. Ou o cinema falado em inglês, o cinema britânico também foi muito bem recebido sempre pela academia. Aos poucos, a gente percebe que isso foi mudando. E alguns filmes ditos antes chamados de alternativos, eles acabavam ficando sempre restrito à categoria de Oscar de filme estrangeiro. Então é muito comum um filme que ganhou Palma de Ouro ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Isso era muito É, comum. Nem sempre acontecia de chegar à categoria principal. Mas sempre foi uma vitrine. Começa Cannes, os burburinhos, aquela conversa toda sobre os filmes, quais são bons, quais não são. E o exemplo que eu dei, né? Esse ano a gente tem concorrendo a filme estrangeiro, você tem 2 filmes que saíram de Cannes, o Close e o Io. Você tem um filme concorrendo a melhor filme que saiu de Cannes, ganhou Cannes, que é o Triângulo da Tristeza. Então você tem uma carreira que alguns diretores estão fazendo a partir de Cannes para chegar no festival, a partir de Cannes para chegar no Oscar.
isso tem acontecido. Em anos anteriores, a gente viu, por exemplo, Árvore da Vida ganhou o Palma de Ouro, concorreu ao Oscar. Parasita foi o segundo caso da história de um filme que ganhou o Cannes e o Oscar. Antes, isso só tinha acontecido na década de 50 com um filme chamado Marty, um clássico da década de 50 que ganhou o Cannes naquela época também e ganhou o Oscar de melhor filme. Desde então, isso é muito raro acontecer. O Artista, por exemplo, foi indicado a Palma de Ouro, estava concorrendo em Cannes, mas não ganhou Cannes, mas ganhou o Oscar. Às vezes acontece o contrário também. Um outro caso também interessante, onde os fracos não têm vez, dos irmãos Coen, entrou na lista de Cannes da Palma de Ouro, passou meio despercebido, não ganhou nada em Cannes, ficou meio divisivo, teve gente que gostou e não gostou, e de repente o filme continuou uma carreira, chegou ao Oscar e ganhou o Oscar de melhor filme. Mas aí, no caso, é um filme americano, né? No caso, a língua, ela ajuda nesse caso. Todo ano, o Festival de Cannes ele tem uma gama enorme de filmes que concorrem à Palma de Ouro, são mais ou menos 20 filmes, e são filmes de países muito diferentes, né? Os americanos sempre marcam presença com 2 ou 3 filmes, os franceses sempre marcam presença, os alemães, os asiáticos, enfim, é uma gama muito variada de filmes, mas com certeza tem sim uma influência. As categorias de atuação também têm influência no Oscar. Eu gosto sempre de lembrar o caso do William Hurt, né, que ganhou o Oscar, ganhou Cannes, melhor ator, pelo filme Beijo da Mulher-Aranha, que era um filme muito, apesar de ser falado em inglês, é um filme muito brasileiro, né, dirigido pelo Hector Babenco, um filme que fez uma carreira também, chegou ao Oscar, veja só, indicação para melhor filme, melhor diretor, e ganhou o melhor ator William Hurt também. Então houve esse casado aí entre Cannes e Oscar. As categorias de atuação costumam também se repetir aí. É muito comum isso acontecer, tanto em indicações quanto em prêmios também. Então tem a mesma coisa aconteceu com o Christopher Waltz do filme Bastardos Inglórios, que ganhou o melhor ator em Cannes, também criou todo aquele burburinho de que era uma das melhores atuações do ano, tal. Chegou ao Oscar e ganhou o Oscar como coadjuvante. Né? Cannes não tem categoria de coadjuvante, é melhor ator, melhor atriz, é diferente do Oscar que tem categoria de coadjuvante e categoria principal. E Cannes tenta de fazer de uma forma, muitas vezes, que você distribui mais os prêmios. Né? É raro em Cannes um filme ganhar mais de um prêmio. Às vezes acontece em uma amostra paralela, tal, mas é meio raro. Né? Geralmente eles distribuem, eles pulverizam os prêmios para mais filmes. O Oscar tem um pouco mais essa coisa de concentrar. Às vezes acontece de um único filme ganhar 8, 9, 10 prêmios, então tem essas diferenças também. Mas assim, de forma muito resumida, hoje, na última década, nos últimos 15 anos, eu acho que a Cannes tem tido mais influência no Oscar do que tinha antigamente, Fátima. Eu também percebi isso, por isso até que eu levantei essa questão com você. Bom, o filme que a gente vai comentar hoje é O Triângulo da Tristeza. Esse filme é vencedor da Palma de Ouro em Cannes em 2022. É uma história muito interessante. O Rafael usou um termo que eu acho que é muito apropriado para esse filme. Ele é muito provocador. Ele começa acompanhando um casal de jovens modelos e influencers. Ela é uma influencer, pelo menos está tentando ser, né? E eles vivem naquele circuito da moda, do luxo, tentar aspirante, né, ao circuito de luxo, né? E eles ganham uma passagem para uma viagem num cruzeiro de alto luxo, onde só tem milionários, onde só eles são de classe média, né? E aí esse cruzeiro tem como capitão o Woody Harrelson, que está fantástico, como sempre. Ele é um alcoólatra comunista, né, que está ali. Tem personagens muito ricos nesse filme. E até que acontece um naufrágio, e aí tem alguns sobreviventes que ficam numa ilha. E aí tudo muda.
a questão da hierarquia, né? Porque quem consegue, na realidade, fazer, ajudar na sobrevivência é uma faxineira filipina que trabalhava no navio, porque ela consegue fazer fogo, ela consegue pescar, enfim, ela é ali o ponto principal para a sobrevivência deles. E aí tudo muda, as relações sociais, as relações de hierarquia. Eu gostei muito desse filme, gostei muito mesmo, né? Ele tem essa pegada assim provocativa, ele tem algumas cenas meio escatológicas que eu acho até um pouco exagerada, na minha opinião poderia ser menos, mas faz parte, ela não está ali à toa, faz parte do roteiro. E eu até me lembrei de uma série que eu assisti e gostei muito, que é o White Lotus, que faz isso, que mostra, né, os perrengues, vamos dizer assim, de ser milionário, né? Essa futilidade que às vezes gera, acaba fazendo o milionário se dar mal. Então, eu gostei muito do roteiro. Achei, para mim foi uma surpresa. Eu não estava assim com tanta expectativa quando eu fui assistir e eu trouxe esse filme no Movie com Arte e gostei muito, né? Aí eu queria saber agora a sua visão sobre esse filme, Rafael. Fátima, eu gostei do filme. Não sei se eu gostei tanto quanto você. Eu gostei. Não acho que é o melhor filme que está indicado ao Oscar. Eu acho que ele tem ali alguns probleminhas, tal, mas não acho que seja algo suficiente para a gente desgostar da experiência. Eu acho que foi uma experiência interessante. Eu gosto do diretor, né, do Ostlund. Eu vi, esse acho que é o terceiro filme dele que eu vejo, e sempre me surpreendo com algumas decisões que ele toma nos seus filmes e nos roteiros, sempre muito provocando o espectador. É, Vou só voltando uma questão ainda sobre Cannes. Quando esse filme estreou em Cannes ano passado, a gente aqui no Brasil e outros, quem não está em Cannes, acaba acompanhando muito a opinião pelos críticos, né? Ah, e esse filme não foi um filme bem falado, muita gente disse que o filme não era muito bom, tal. O hype do filme não estava tudo naquela altura. E aí, quando ele ganhou a Palma de Ouro, foi uma surpresa, né? Muita gente achava que não ia dar a Palma de Ouro e deu para o Ruben Östlund. O que mostra que a crítica quase sempre não está muito antenada com o júri, porque o júri de Cannes é um júri muito. São outras cabeças, pessoas que pensam o cinema de outra forma. Geralmente são pessoas da indústria, que trabalham com filmes. Então, houve digamos, uma separação aí, né? O premiado não foi muito bem. O premiado não foi muito bem avaliado pela crítica, e eu vejo que ainda muita gente torce o nariz para esse filme. Ele é um filme muito divisivo, é muito ame ou odeie, né? As pessoas costumam. Tem É, gente que eu vi muita gente falar mal do filme, mas também vejo muita gente elogiar o filme e falar bem do filme. Eu gosto, eu acho que ele me lembra. Eu acho que tem uma questão desse filme, o Ostland aborda, que a gente já tem nos filmes anteriores dele, né? Que ele é um cara que parece que ele sempre ele acredita que a humanidade é feita de pessoas fracas, né? Que o ser humano ele é fraco por natureza, e que ele não consegue sobreviver, ou ele não consegue resistir quando ele está colocado em algumas situações limite. Se a gente voltar no filme anterior dele, que eu gosto muito, que é o Força Maior, que é um filme que ele fez há alguns anos, que é a história de uma família que está em uma estação de esqui e de repente tem uma avalanche. Isso é sensacional, sensacional esse filme. sensacional, é uma comédia maravilhosa. E o começo do filme já resume tudo, né? Tem uma avalanche e o pai, ao invés de ficar com a família para salvar os filhos e a mulher, o pai sai correndo. E depois que a avalanche passa e não acontece nada com as pessoas que estão ali naquele deck, na estação de esqui, o pai volta para se reencontrar com sua mulher e seus filhos. E a vida daquelas pessoas vira um inferno naquele final de semana. Que são pessoas abastadas também, né? São pessoas ricas, não são vivendo numa bolha, digamos assim. E quando surge uma situação limite como essa, de você estar próximo da morte, a força maior, o instinto, digamos assim, do ser humano é o quê? É tentar salvar a própria pele e deixar todo mundo para trás.
Isso vai voltar no Triângulo das Tristezas, né? No Triângulo da Tristeza, quando a gente vai chegar na parte final do filme, como você disse, na ilha, em que os valores começam a mudar, em que as pessoas começam a se revelar realmente quem elas são. E não se trata de você dizer que o pobre virou vilão, ou o mocinho virou coitado, o rico virou coitadinho. Não é isso. Ele não alivia para ninguém. Todo mundo está numa situação muito complicada. Inclusive essa faxineira filipina, que passa a ser uma, digamos, a líder deles na ilha, ela também se revela uma pessoa autoritária. Ela se Sim, revela uma pessoa amarga, má, ela não está disposta a ajudar todo mundo facilmente ali, muito pelo contrário. pelo contrário, ela começa a sentir o prazer de ter o poder, né? Exatamente. Ela se sente muito forte e você vai lembrar, não vou contar aqui, mas nos instantes finais, ela não quer perder esse poder de jeito nenhum. Sim, Ela vai até as últimas consequências para não perder esse poder. Né? Quando eles podem encontrar uma saída da ilha, para ela não é interessante sair de lá. não, Porque a experiência que ela está tendo ali é uma experiência de poder. E o começo do filme, esse filme é dividido em 3 partes, né? Você tem o começo, que é aquele começo da passarela, depois do restaurante, do hotel, que é o casal. Você tem a segunda parte do navio, do iate, e você tem a terceira parte da ilha. A primeira parte, apesar de muita gente dizer que é maçante, e realmente é a parte mais difícil de se desenrolar, ela é uma parte importante para a gente entender o que vai acontecer depois e para a gente desnudar o caráter daquele rapaz, do modelo, do mocinho, que eu esqueci o nome dele agora. Ele, no começo, você vai se lembrar, tem aquela questão, primeiro tem aquele teste de modelos lá, que eles vão falar do Triângulo da Tristeza, que é uma região da nossa, aqui da face, chamada de Triângulo da Tristeza. Depois tem a passarela, com aquelas mensagens que me parece também que o Ostland jogou para mostrar uma certa hipocrisia, aquelas mensagens de da igualdade. H&M da Balenciaga, né? Exatamente. Exatamente, né? Aquelas mensagens que a gente só sabe que só funciona enquanto propaganda, né? Que a realidade é muito diferente daquela. E depois tem a situação do restaurante, que eu acho que a situação do restaurante ela é muito interessante, porque o rapaz, ele começa a discutir com a namorada na mesa do restaurante, que ele se diz a favor da igualdade entre os sexos, né? Que não é porque ele é homem que ele tem que pagar a conta, não é porque ela também pode pagar a conta. E ela não toma essa atitude de tomar a frente e pagar a conta, ele fica meio irritado, tem uma DR entre eles ali, fica numa situação meio chata, meio insuportável entre eles. Ela acaba dando o cartão para pagar a conta e o cartão dela é recusado. E ela dizia, e ela coloca isso na mesa, ela fala que ela ganha mais que ele, e a gente acredita que sim, que realmente ela ganha mais que ele, que ela é o lado do relacionamento que faz mais sucesso que ele. E a impressão que a gente tem é que quem foi convidada para o iate é ela, não foi ele. Ele foi junto porque ele é namorado dela. É, Ela está produzindo conteúdo para o canal dela, e o filme também lida com isso, né? Essa questão dos influencers, né? Essa questão do influenciador que ganha as suas benesses simplesmente para ficar vendendo marca dos outros ou simplesmente para ficar dizendo que, olha, eu estou em tal lugar, eu estou vestindo tal roupa, eu estou fazendo isso. E que, no fundo, essa pessoa não produz nada de produtivo. O que essa pessoa faz, no fundo, não vai mudar a vida de ninguém. É apenas uma peça do mercado, do marketing, para vender produto. E voltando à questão do restaurante, é interessante a gente pensar, porque quando ele se põe ali como um cara a favor das igualdades entre sexos, no final do filme ele vai ser desnudado, porque isso cai por terra, porque ele vai vender o corpo dele, o sexo dele em troca de comida. Ou seja, não existe mais igualdade entre sexos. Ele vai ser o escravo de outra mulher. é. Então, o discurso dele é frágil. Ele não consegue manter o seu discurso. Não que seja frágil, é frágil para ele, porque ele não está sendo real, ele está sendo hipócrita no que ele está colocando. Então, essa questão abordada no começo do filme, ela conversa perfeitamente com o que vai acontecer mais tarde na ilha. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, você vai se lembrar, quando eles pegam o táxi no começo, estão indo pro hotel, o taxista vira e fala assim: você tem que lutar por ela. É, Você tem que lutar pela sua mulher, pela sua companheira. O taxista fala isso para ele. Porque ele é um cara que dá a impressão que é um playboyzinho que nunca lutou por nada na vida. Depois,
Ele não vai fazer isso. Na ilha ele não vai lutar por ela. Ele vai lutar por ele. Ele vai lutar pela sobrevivência dele e não por ela. Então, são questões que ele coloca no início do filme que, de novo, farão todo sentido mais tarde. O que parece ser uma gordura do roteiro, ou o que parece ser algo excessivo do roteiro, passa a fazer sentido depois. É o que eu falei também um pouquinho aqui do Tar, né, do Todd Fields. Às vezes o diretor, o roteirista, ele coloca questões, elementos no começo que a gente precisa de um certo tempo para entender o que ele quer dizer, que a gente precisa de um certo tempo para ligar as coisas, e a gente precisa fazer essa ligação entre diferentes momentos dessa história para a gente tentar compreender e enxergar aquilo como um todo. O Triângulo da Tristeza, ele é um filme que ele lida muito com representações. A gente tem até dificuldade, por exemplo, de acreditar que algumas pessoas existem ali. Por exemplo, aquele casal de idosos que fabrica granada, que fabrica armamento, que está no navio. Você para e pensa, fala, peraí, mas não parece uma coisa meio inverossímil, né? Um casal de idosos que fabrica... Mas é uma representação, né? Uma representação do velho mundo armamentista, de pessoas que enriqueceram com guerras, com armas, com violência. E que quando você vê essas pessoas, elas são banais, são apenas um casalzinho de senhores. Né? O Ostrom está jogando pra gente. Até. Exato. Que, meu, você vai sentar na mesa, você vai tomar um cafezinho, você vai bater um papo ali, na boa. Você vai até ter uma simpatia por eles. Mas é que o mal é banal também, né? Como já dizia a Hannah Arendt, o mal é banal. Então tem essa questão da banalidade. O capitão do navio, o fato dele ser um alcoólatra, comunista, e ser o cara que está comandando aquilo, e que em um determinado momento aquele navio vai ficar à deriva, ele não vai ter mais controle sobre aquilo. Ele está lidando com representações, né? O casal jovem influenciador. Você tem aquele capitalista russo ali que está no navio. Aquele diálogo entre o capitão e o russo é sensacional, né? Que eles vão citando aquelas frases, né? Gente, aquilo eles se embriagam, eles começam a ter uma discussão, enquanto que o navio está indo a pique ali, né? O navio tá... E a gente até acha que o navio vai afundar, vai acontecer alguma coisa, tá todo mundo passando mal ali dentro do navio, e a gente entra na questão também que você citou, e que muita gente criticou, essa questão da escatologia, essa questão de que o filme exagera nisso, mas eu acho que o Ostlund, ele tem essa característica, ele satura tudo, é um cinema de saturação, ele satura o tempo, ele satura situações, ele carrega essas situações de uma tal forma que ele quer nos incomodar de toda maneira. Por isso que muitas das cenas e até mesmo das sequências, elas são longas demais. Às vezes elas demoram muito para acontecer, porque é um estilo de direção que nos pretende provocar esse mal-estar pelo tempo mesmo. E quando aquele navio, as pessoas tá tremendo, né? Quando aquilo tudo parece que vai afundar, aquelas pessoas começam a se desesperar, pegar ali já se preparar para o pior, né? Tem aquela questão do vômito, ou mesmo antes, quando os talheres começam a tremer. Você quer uma representação mais interessante que essa, né? Aqueles talheres chiques tremendo, aquela coisa que parece que vai acabar. E depois a gente descobre que, na verdade, o navio não afundou. O navio ele foi atacado por piratas que jogaram uma granada ali, por isso que houve o naufrágio e por isso que algumas pessoas foram parar na ilha. E o que dá a entender que as outras morreram, né? Que algumas só sobreviveram e que foram parar naquela ilha. E aí é interessante também essa parte final, e é difícil, Fátima, falar desse filme e não dar spoiler, né? Você veja que tanto você quanto eu, a gente acabou no final do filme, porque é muito difícil, é um filme episódico, né? E cada episódio é uma situação muito diferente da outra. Mas eu acho que isso não tira o interesse e para quem eu acho que é uma experiência muito interessante. E aí, na parte final, a gente tem a questão da ilha. E tem detalhes ali incríveis também, quando a gente vai falar da questão da ilha, né? Por exemplo, tem uma cena que eu acho muito curiosa, aquela cena que o modelo, o protagonista, o menino, ele tá mexendo no lixo, naquele lixo que ficou encalhado na ilha. Meu, e ele acha um perfume ali. E você vê que ele fica feliz que ele encontrou um perfume no meio daquilo. Eu fiquei pensando, gente, mas num lugar como esse, o cara tá preocupado com perfume. Sabe? É uma coisa que você deveria estar preocupada, sabe?
E aí você está preocupado com perfume. Então você vê que as futilidades, algumas questões se mantêm, mesmo quando a gente está numa situação limite, né, lutando pela nossa vida, lutando por alimentação. E ficam ali algumas pessoas. E uma dessas pessoas é aquela funcionária ali, aquela gerente do navio, que é uma mulher loira de cabelo curtinho, e ela acha que a hierarquia do navio ainda se aplica à ilha, né, que É, é uma ilusão. E ela percebe, e logo ela percebe que não, que as relações de poder mudaram. E quando vem a faxineira e impõe o seu poder, todos ficam de quatro para a faxineira, que eles são obrigados a aceitar, porque ela é a única que sabe pescar, ela acha que é a única que sabe fazer uma fogueira. E tem aquela personagem também, que eu acho bem interessante, daquela mulher que sofreu um derrame e sim. que fica, e que fica uma boa parte do tempo dentro de um bote salva-vidas ali. E desculpa se eu estou revelando muito também, mas eu acho que é uma questão interessante de se falar, aquela situação envolvendo ela, em que ela vê um homem, ela tem uma visão de um cara que está vendendo produtos, como se ela estivesse em uma praia turística. E isso que ele joga, e que ele não nos revela se aquilo é verdade ou não, na minha visão, obviamente aquilo não é verdade. Eu também acho que não. Ela tá tendo um delírio ali, é um desejo, acho que o desejo dela de sair dali é tão grande que ela começou a delirar e ela começou a ver coisas. Assim como aquela porta que a gente vê na cena final, na sequência final, talvez não exista. Eu fiquei com isso pensando, falei, será que aquilo que eles enxergaram no fim é verdade? Será que aquilo que a moça encontrou com a outra mulher, com a Filipina, quando elas dão a volta na ilha, será que aquilo existe? Porque aquilo parece uma imagem tão surreal, tão inimaginável, tão distante, mas ao mesmo tempo a gente se questiona: será que algum ricaço não foi capaz de construir aquilo na ilha? Será que algum rico excêntrico não foi capaz de ter colonizado aquele local, ter feito um espaço privado, uma festa particular ali, sei lá? Tantas possibilidades que ele abre ali que a gente fica pensando. Eu ainda acredito que seja um delírio, que seja uma coisa da cabeça daquelas pessoas e que está muito difícil para elas suportarem aquela situação, então elas estão procurando uma fuga, procurando uma maneira de fugir dali. Eu acho que esse filme ele questiona realmente essa nossa, ele coloca em xeque essa natureza humana e claro, né? Ele é uma crítica aos super ricos, aos ricaços que pagam, sei lá, milhões para estarem em um navio all inclusive, mas não é um cruzeiro popular, muito longe disso, né? É um cruzeiro de altíssimo luxo, onde só algumas pessoas são convidadas a estar ali. E tem uma questão interessante, Fátima, também, que você vai se lembrar. Tem uma das funcionárias, eu não me lembro muito bem qual situação, que essa gerente ali do navio, quase que uma subcapitã ali, ela fala para uma funcionária que a funcionária não pode falar não para os clientes. Você vai se lembrar disso. Ela fala: você não pode Lembro. falar não para eles. E tem a questão da piscina. Perfeito, é aí que eu ia chegar. E tem a questão da piscina. Porque quando a mulher fala, ó, entra aqui, vem nadar, ela fala, então, diz que não, entra, vem nadar aqui comigo, isso aqui, isso aqui. Você vê que é uma coisa forçada, que, sabe, ela tá querendo jogar uma coisa forçada ali, tipo, olha, você é parte do meu meio, você tá comigo aqui, você faz parte disso tudo, quando na verdade a gente sabe que não é isso. Não, ela está usando a funcionária como um divertimento para ela, né? Exatamente. Você é um mero brinquedo para a gente brincar na piscina aqui, um divertimento. Então entra na água e a gente vamos se divertir aqui na água comigo. Então assim é uma coisa tão é idiota, mas eu acho que é necessário ele mostrar isso para justamente a gente ver um pouco como essa classe dominante e de novo, né? O dinheiro ele gera uma certa infantilidade. Claro que não dá para dizer que. Eu não estou dizendo aqui que todo rico é ruim, não é É, isso. não dá para Mas vamos generalizar. É aquele perfil de milionário, né? exatamente. É o fútil, é o milionário fútil, que não sabe como nem gastar o seu dinheiro, né? Vamos deixar isso bem claro. Não é uma crítica a toda e qualquer pessoa. Não estou dizendo que ter dinheiro é ruim, não é isso, né? Vamos deixar bem claro. Mas ele coloca um rico, um super rico, fútil, um super rico numa situação muito boba, idiota mesmo, né? E E essa infeliz na pessoa, maioria das vezes, né? exatamente, infeliz na maioria das vezes.
Exatamente. E a influencer, a moça, apesar de eles serem pessoas que convivem em uma classe alta, você vê que em alguns momentos parece que eles ficam deslocados ali, né? Porque eles não estão ali porque eles pagaram, eles estão ali porque eles foram convidados. Eles estão ali porque eles são famosos, digamos assim, e porque eles vão produzir conteúdo para uma rede social. Então é por isso que eles estão ali. Então também é irônico ver como essa classe, essa superclasse, usa essas pessoas também para se autodivulgar, muitas vezes sem gastar nada, né? Você convidou a pessoa ali e você está simplesmente utilizando ela de uma forma, dando algo para ela, e essa pessoa sente como se ela tivesse acesso àquele mundo, né? Nossa, estou tendo acesso. Mas é um acesso também que no fundo é ilusório. Ele não é, ele não é de todo real, Fátima. Realmente. Não, eu acho que esse filme, o que eu gostei desse filme, eu acho que ele tem muito o que comentar, né? Sim, é verdade. Exatamente. Ele gera muito questionamento, Sim, né? você sabe que essa questão do mal-estar e dessas situações esdrúxulas, muitas vezes, que algumas pessoas são submetidas, como o caso dessa moça de entrar na piscina, você usar a pessoa como objeto, isso me lembrou também um pouco o filme anterior dele, aquele filme The Square. Não sei se você assistiu A Arte da Discórdia, que tem aquela famosa cena em que um ator faz uma performance de macaco em cima de uma mesa de restaurante. É um lugar chique, é um jantar chique que está acontecendo ali, e aquele cara fazendo uma performance como se fosse um primata. Aquilo ali, para mim, resume muito bem a mentalidade dessas pessoas, de querer ter uma arte excêntrica, querer ter uma coisa excêntrica dentro do universo delas, que é um universo chique, de talheres caros, de vinhos caros, de bebidas caras, mas que em dado momento elas não sabem nem como lidar mais com aquilo. Que aquela excentricidade ultrapassa um certo limite. E nesse filme, aquele ator começa a interpretar tanto um gorila ali, um primata, que ele não consegue mais sair do personagem. E chega um ponto que as pessoas têm que separar ele de uma mulher, que ele já começa a agredir uma mulher. Então é um conflito de universos, né? Essa coisa da classe, de uma certa classe abastada, de querer comprar a cultura, viver da cultura, mas muitas vezes não sabe nem como lidar com uma performance que beira o radical, que beira um mergulho em um personagem e que não é para aquele lugar, né? Parece que é um confronto de Que é universo bizarra, né? Chega a ser bizarra. que beira a bizarrice mesmo, exatamente. Então, É, o Stone também lida com esse mal-estar. E é difícil definir os filmes dele, né? Ele não dá saídas. Todos esses três filmes, né? O Força Maior, The Square e agora o Triângulo da Tristeza, são filmes que terminam e não dão saídas simples, né? Que a gente não termina de uma forma, se a gente pensar na narrativa mais certinha, hollywoodiana, naquela narrativa que termina com um fechamento, uma proposta de fechamento. Ele não dá digamos, essa tranquilidade para o espectador. verdade, verdade mesmo. Muito boa essa análise sua. Bom, como a gente fez em todos os programas, o Rui Otanari escolheu uma receita inspirada nesse filme. E nesse filme, que tem aqueles pratos maravilhosos lá no Cruzeiro, tem um polvo grelhado que realmente dá água na boca, né? E o Rui gosta muito de fazer polvo. Então, a receita que ele escolheu foi esse polvo grelhado, né? Para quem está vendo a gente no YouTube, acho que tem um probleminha no vídeo, mas já passou. Então, a receita desse polvo grelhado vai estar no blog do Temperos, vai estar no portal JJ e vai estar no YouTube. É uma receita fácil de fazer e é muito gostosa. Você gosta de frutos do mar, Rafael? Fátima, gosto sim de frutos do mar. Acho uma comida muito gostosa, uma culinária muito boa, muito gostosa. Mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de dó de comer polvo, viu? Verdade. Talvez depois daquele documentário da Netflix, lá a gente ficou com um pouco de pena, eu acho, né? É do aquele que inclusive ganhou o Oscar, né? O professor Polvo, Paul. né? É, É, foi. exatamente. Mas eu Ah, gosto sim.
Bom, continuando a nossa enquete, né, desse último episódio sobre o Oscar, eu queria saber, Rafael, para quem você daria o prêmio, para quem o Rafael daria o prêmio de melhor diretor? Ah, se eu pudesse escolher, né? Imagine que bom que ia ser. Mas vamos lá. Eu já disse em alguns programas anteriores que o meu favorito é o Tar, né? Eu acho que. Eu penso assim, Fátima, eu acho que categoria de melhor diretor, eu acho meio estranho quando o prêmio vai. O filme vai para um filme e o prêmio de diretor vai para outro filme. Eu acho que é meio difícil separar. Eu acho que o melhor filme, ele é também o melhor diretor. Ele tem também o melhor. Ele deveria ter também o melhor trabalho de direção. Se um grupo de pessoas conclui que o melhor filme é, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu imagino que o melhor diretor seja o diretor desse filme. Mas a gente sabe que as regras no Oscar são um pouquinho diferentes. A votação de melhor filme ela é diferente, ela tem um sistema diferente de outras categorias. Então pode acontecer, e eu acho que nesse sistema é comum cada vez mais o diretor ser um ganhador, como foi ano passado, e o filme ser outro. E muitas vezes o ganhador de filme nem está indicado para melhor diretor, como foi ano passado também, com O Ritmo do Coração. Esse ano, eu daria o prêmio, Rafael daria o prêmio para o Todd Field pelo filme Tar. Eu acho que é o melhor filme, mais interessante, mais difícil desses filmes, mas eu acho que tem outros trabalhos interessantes. Eu ficaria muito contente se o Spielberg ganhasse pelo Fabelmans. Eu acho que é um trabalho muito bonito. Eu gosto do Ostlund, que a gente comentou aqui, do Triângulo da Tristeza, mas esse eu vejo como um caso impossível, quase impossível de ganhar melhor diretor, né? E eu acho que vai acabar ganhando os Daniels, né? Do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eles já ganharam o prêmio do Sindicato dos Diretores, que é digamos, a principal baliza aí que a gente pode ter. Como ele ganhou esse prêmio, eu acho que ele deve ganhar o Oscar também. Então, eu daria particularmente para o Todd Field. O Todd Field é um diretor que fez poucos filmes, infelizmente. Ele, antes da carreira dele, ele fez o Entre Quatro Paredes. Não sei se você lembra desse filme com a Cissy Space, que foi até indicado ao Oscar. Sim, Ele fez também o Little Children, que no Brasil chama-se Pecados Íntimos, com a Kate Winslet, que é um filme também vi. Muito interessante. muito interessante. E agora ele fez esse filme, acho que, nossa, ele ficou 12 anos sem dirigir um filme, bastante tempo. E agora ele fez o Thor, com a Kate Blanchett, que é um filme que corre risco de sair sem nada, né? Não ganha nada. Pode ser que não ganhe nada no Oscar. Nem atriz, talvez não sei. Já estão se falando aí, essa reta final, a campanha da Michelle Yeoh cresceu tanto, mas tanto, que está difícil até imaginar, talvez até Kate Blanchett que possa perder o Oscar, né? Incrível pensar isso, mas pode acontecer. Bom, mas enfim, eu daria o prêmio pro Todd Field. Sem dúvida nenhuma, pelo filme Thor. Eu acho que é um filme muito interessante, muito interessante. Acho que mas muito difícil que isso aconteça. Acho é, as chances são quase zero assim de que isso possa acontecer, Fátima. Bom, eu daria o assim, se eu fosse escolher o melhor diretor, nesse filme eu daria para o Spielberg, né? O Spielberg, né? Porque eu achei assim, eu acho que todos aí são ótimos diretores, mas assim, a forma com que ele conta aquela história no É, filme é muito legal. mostra assim uma paixão por cinema. Então é isso que É. eu acho que, como eu sou muito apaixonada, eu acabei me emocionando com isso, né? Eu Você daria sabe para ele. que é o único que pode tirar o Oscar dos Daniels é ele, né? Porque os outros eu acho muito difícil ganhar. Então, se a academia fosse escolher um outro caminho, eu acho que teria que ser ele mesmo, né? Seria aquele Oscar de carreira, aquele Oscar de paixão, né? Não que não mereça, ele merece muito, mas seria também um prêmio pela carreira, eu acho. Ainda mais sendo um filme tão pessoal, né? Como os Fabelmans, que é um filme tão pessoal, então eu acho que seria um prêmio bem interessante, seria uma grande surpresa da noite.
Bom, Rafael, para finalizar essa nossa série sobre o Oscar, que foi muito gostosa de gravar, e Foi. espero que as pessoas também tenham gostado. Lembrando que nós gravamos essa série antes da cerimônia, então nós não sabemos ainda quem vai. A gente gravando aqui, a gente não sabe ainda quem vai ganhar o Oscar, tudo nós estamos falando nas nossas opiniões. O que eu acho que fica até mais interessante, porque a gente está falando o que a gente acha, né? Então, o Claro. resultado do Oscar já aconteceu quando esse programa for ao ar, mas aqui a gente está falando a nossa versão. Então, para resumir essa série toda que a gente fez durante o mês de março, eu gostaria que você finalizasse dizendo o que você acha que o Oscar representa para o cinema como um todo. Bom, vamos lá. O Oscar, ele surgiu em 1900, ele foi, na verdade, a ideia do Oscar é um pouquinho anterior, mas o primeiro prêmio, a primeira edição do Oscar foi em 1927. Naquela época, a indústria, ela entendeu que ela precisava criar um prêmio, uma academia também, para valorizar o seu próprio trabalho, ou seja, para dar um certo prestígio, porque naquela época, se a gente olhar a história, o cinema era uma arte ainda que tinha um caráter, um aspecto de arte popular, mas ainda não gozava de um prestígio de uma grande arte, ainda que já fosse considerada a sétima. Nos Estados Unidos, ela era uma arte extremamente industrial e para um grande público. Então, era muito barato ir no cinema naquela época, né? Então, alguns donos de estúdios americanos se reuniram e decidiram criar o que viria a ser a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E o nome Oscar, ele vem depois, ele nasce de um apelido que vão dar para a estatueta e que ficou muito popular. Inclusive, tem muitas histórias que dizem de onde teria surgido esse nome Oscar. Se especula muito de onde teria surgido. Então, a indústria tem essa necessidade de elevar a qualidade para elevar a qualidade dos seus trabalhos, ela cria um prêmio. E isso dá muito certo, porque com o passar dos anos, o Oscar ele ganha um prestígio enorme, né? Ele vira um sinônimo de premiação. Tanto é que hoje a gente fala, o Oscar da música, o Oscar do teatro, o Oscar já virou sinônimo de prêmio, né? Você dá um Oscar Ultimamente teve até o Oscar do cavalo, né? do cavalo, o Oscar do cinema brasileiro, enfim. Então virou sinônimo de prêmio e de prêmio máximo, né? Eu acho que o Oscar hoje ele representa, ainda tem seu prestígio, ainda tem sua importância, ainda consegue manter um nível, eu não vou dizer de grande qualidade, mas ainda tem filmes interessantes sendo indicados, filmes corajosos até. Você veja que indicar um filme como Triângulo da Tristeza foi um ato de coragem, eu acho até, porque é um filme que ninguém imaginava, um filme provocador, teve gente que nem entendeu, né, o que o filme estava fazendo ali, foi inesperado, mas o Oscar tem isso, né? Ele tem às vezes ele pega a gente de surpresa. E eu costumo dizer que eu me interesso mais pelos indicados do que pelos ganhadores. Eu gosto de olhar os indicados, Eu que eu também. acho que tem muita coisa boa ali, né? Os ganhadores, a gente sabe que, bom, é uma opinião de um grupo de pessoas, às vezes é difícil você concordar com tudo. E ele é uma grande festa, né? É uma grande festa televisionada. A cada ano o Oscar se torna mais refém da televisão, porque a audiência cai e o prêmio é obrigado a ficar mais entre aspas, interessante, é obrigado a ficar mais popular, é obrigado a ter mais rostos famosos. Antigamente, nem tão antigamente assim, vamos pensar lá nos anos 90 ou depois, era comum, por exemplo, o Oscar atrasar e ficar a madrugada inteira, a gente ficar até 4 horas da manhã esperando o ganhador de melhor filme, ninguém aguentava e ia dormir. Hoje você vê que o Oscar ele é muito cronometrado, ele está Sim. muito mais preocupado com isso, né, de ser um prêmio mais curto, menos cansativo, você tem tempo para tudo. Como eu disse, esse ano, por exemplo, vai ter show de Lady Gaga, tudo isso entra no show porque tem que gerar interesse, tem que gerar audiência, tem que gerar audiência. E eu acho que isso é ruim, porque você fica refém de número de popularidade
E a gente percebe que cada vez mais, principalmente o público mais jovem, está ficando desconectado do Oscar, né? Antigamente as pessoas corriam para ver os filmes no cinema, as pessoas se esforçavam, era um prestígio muito grande. Hoje, me parece que isso não tem mais esse frescor que tinha antigamente. E eu acho que muito dessa culpa também, Fátima, não sei se você concorda, tá nessa opção por ter 10 indicados e não 5. Eu acho que quando você tinha 5 indicados era melhor. Eu acho que valorizava mais. Quando mudaram para 10, havia uma promessa de diversidade e de aumentar estrangeiros que não aconteceu, na verdade. Se você for analisar, são poucos ainda que conseguem entrar, poucas animações que entram, poucos filmes não falados em inglês que Às conseguem. vezes parece que tem alguns filmes ali que estão ali só para preencher 10. Exatamente. Você vê, por exemplo, em anos anteriores, eu penso da seguinte forma: em anos anteriores, dificilmente um filme como Top Gun Maverick entraria no Oscar. Sim. Dificilmente. Mesmo Dificilmente. Elvis. Elvis, exatamente. São filmes que pegariam várias categorias técnicas, que entrariam em várias técnicas e não entrariam para melhor filme. Então, assim, a gente percebe claramente que essa opção em mudar para 10, ela foi uma opção comercial. Ela foi assim, vamos dar mais indicados para que esses indicados faturem mais. Porque quando você tem um selo do indicado ao Oscar, o filme ele gera um interesse por parte do público. Ainda que Top Gun não precise disso, porque já ganhou tanto dinheiro, um Avatar, por exemplo, não precisa. Mas a gente percebe que tem essa questão de vamos alavancar mais nomes para a indústria ficar mais forte. Então, é um jogo, na minha visão, foi uma jogada financeira, foi uma jogada de mercado ter aumentado as indicações. Mas, apesar de todos os problemas que o Oscar tem, e tem muitos, né? Muitos filmes bons que são esquecidos, que são deixados de lado, carreiras que poderiam acontecer, que às vezes são ignoradas. Apesar de tudo isso, eu ainda acho que ele tem um certo prestígio e que tem alguns filmes interessantes. Ano após ano, a gente ainda está aqui falando dele, né? A gente está falando do Oscar, falando dos filmes indicados, do que tem de bom, do que não tem de bom. Ele ainda gera um interesse muito grande, porque tem coisas boas ali no meio. Então, eu acho que o prêmio ainda tem a sua relevância, não como tinha no passado. Acho que no passado tinha mais relevância, mas hoje ainda tem. Eu acho que tem ainda mantém um pouco da qualidade que a gente pode esperar de um prêmio que se pretende ser o prêmio mais famoso, e é ainda, né, o prêmio mais famoso do cinema. Mas fica cada vez mais difícil levar a sério. Eu acho cada vez mais difícil quando você tem filmes como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, podendo ganhar melhor filme, e deve ganhar, filmes ruins ou medianos ganhando prêmio. Mas, enfim, né, eu acho que é a opinião de um grupo de pessoas em um determinado momento da história, e daqui a alguns anos a gente vai. Eu acho que com o passar dos anos a gente consegue ter uma visão melhor das coisas, né? A gente consegue avaliar sem aquele hype do momento, sem aquela coisa do momento, daquele calor do momento. Então, com o passar dos anos, a gente consegue olhar para trás e falar, putz, eles premiaram isso, né? Isso já ganhou o Oscar. Um filme como esse, por exemplo, hoje a gente olha para o passado e fala, meu Deus, né? Como que foram premiar Shakespeare Apaixonado? Não que seja um filme ruim, mas você fala, gente, mas não, tinha tanta coisa melhor que poderia ter sido premiada, né? Ou como eles foram premiar Crash, No Limite. Mas naquele momento era um filme que dialogava, de alguma forma captou a atenção e as campanhas deram certo, né? As pessoas ficaram enfeitiçadas por aquilo e por algum motivo votaram em peso naquele filme. Então é difícil entender. Às vezes a gente precisa esperar um pouco de tempo para a gente conseguir deglutir algumas coisas e entender por que elas aconteceram. E quando a gente olha para o passado, mais para o passado ainda, a gente vai encontrar filmes que ganharam e que hoje nem são lembrados, né? Você vê, por exemplo, nos anos 60, você tem um filme muito famoso como Noviça Rebelde, que até hoje é lembrado. E a gente tem, por exemplo, um filme como O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que é um grande filme também, ganhou o Oscar, mas pouca gente fala desse filme hoje, pouca gente lembra. Então, nem sempre o Oscar ele garante, ele, nem sempre ele coloca um filme na história. Tem filmes que não foram indicados a nenhum prêmio da academia e que hoje são reverenciados, são estudados, são aula de cinema, de escola de cinema,
E tem filmes que ganharam e se perderam no tempo. Então eu sempre falo isso, né? O Oscar não é garantia de lembrança. E isso para um vencedor. Você imagina para um indicado, então. Tem filmes que foram indicados que ninguém lembra mais, que se perderam no tempo. A gente só lembra quando a gente vai lá no. Vai pegar um livro ou olhar na internet e ver, vamos ver quem foram os filmes que ganharam lá atrás. A gente vai lembrar de alguma coisa. Mas tem filmes que. O Maior Espetáculo da Terra, por exemplo, que é o filme que o Spielberg coloca no The Fabelmans, é o filme ganhador do Oscar de melhor filme. Hoje é quase que um consenso. Todo mundo que estuda Oscar, que estuda cinema, não, esse filme não merecia ganhar o Oscar. É um dos piores, não que seja um filme ruim também, mas é um dos piores ganhadores. Você tinha opções muito melhores naquele ano do que esse filme. Então, assim, isso nem sempre, o Oscar nem sempre garante um lugar na história. Ele é um prêmio problemático também. Ele vai muito pelo momento, pela campanha, pelo que está acontecendo, pelo clima político que está ocorrendo, né? Por exemplo, a vitória do Argo, naquele ano que o Argo ganhou o melhor filme, você tinha um clima político ali. Quando 12 anos de escravidão ganhou o Oscar de melhor filme, tinha um clima político também que eu acho que influenciou. Enfim, mas é isso, né? O espírito do tempo, ele combina muito com o Oscar nas escolhas, nas preferências, e isso acaba se refletindo nas premiações. Eu vejo assim, às vezes o Oscar, ele, na minha opinião, que gosto muito de cinema, e gosto muito de cinema independente, das histórias, eu acho que ele não representa o cinema, na minha opinião. Mas eu acho ele muito positivo do ponto de vista ele, comercial, que eu acho que é o principal objetivo dele. Que, por exemplo, embora eu goste de cinema independente, mas eu acho que a indústria do cinema ela é necessária. Os blockbusters são necessários, porque para salas de cinema sobreviverem, elas precisam dos blockbusters. Então, o Oscar, o período do Oscar, como tem os indicados, todo mundo falando, é um período em que as pessoas, ultimamente, que perderam um pouco o hábito de ir ao cinema, que as pessoas lembram de ir ao cinema novamente, começam a falar de filme, e isso é positivo para o segmento do cinema, entendeu? Tem todo sentido. O Oscar ele representa muito mais a indústria do que a arte. Exatamente. Né? Muito mais a indústria do que a arte. Muito mais a indústria do entretenimento. E ele tenta, de alguma forma, equilibrar. Você pega os indicados, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem um Avatar, que você tem um Elvis, que você tem um Top Gun, você também tem um Triângulo da Tristeza ali, que é um primo, um convidado meio bicão na festa, que é aquele convidado meio, você entendeu? Ou quando você olha, por exemplo, a categoria de documentário, você fala, opa, peraí, né? Você tem coisas aqui que não representam a indústria, né? Aquilo ali para a indústria não representa lucro nenhum, mas que está ali também convivendo nesse universo. Então é uma tentativa de, digamos assim, aproximar esses lados, mas que no fim das contas é um prêmio muito mais da indústria, muito mais do que da arte, né? Eu acho que foi perfeito o seu resumo. Ele é mais da indústria do que da arte. Agora, o que eu acho é que a arte precisa da indústria para sobreviver. Também você tem razão. E não só o Oscar, né? É o que eu sempre falo. Ou se você olhar para os festivais de cinema, é a mesma coisa, né? Você tem filmes, entre aspas, autorais ali, filmes independentes, filmes pequenos que chegam a um festival, mas o festival ele não acontece se não tiver rostos famosos, o festival não acontece se não tiver tapete vermelho, se não tiver aquela estrela bonita desfilando. Ano passado, por exemplo, em Cannes, Top Gun Maverick estreou em Cannes. Fizeram um tapete vermelho para o Tom Cruise, deram prêmios para o Tom Cruise. Teve aviões voando lá na França em referência ao filme. Quer dizer, essas coisas elas não caminham separadamente. Né? E isso tem uma explicação muito simples, que é a seguinte: fazer cinema é caro. Sim. Você precisa ter retorno. É caro fazer filme. Né? A gente está acostumado no Brasil com um sistema um pouco mais que ou estava acostumado mais com isso, né? Com a questão do apoio estatal, que permite alguns artistas fazerem filmes sem tanto ter uma pressão do mercado. Mas lá fora é diferente. Nos Estados Unidos não existe isso. Né? Você tem uma pressão do mercado. E quando você está com um filme como uma superprodução como Top Gun,
É milhões que estão em jogo, no jogo ali. Então você tem uma pressão de mercado muito grande. Então isso acontece com todos os filmes, né? Isso acontece com todo mundo. E fazer cinema, como eu disse, é uma arte muito cara, né? Você não faz cinema com pouco dinheiro. Até o menor filme, ele custa um pouco, né? Ele custa, você precisa de uma equipe mínima, você precisa de bons profissionais, é Você caro. precisa de um bom roteirista, né? É roteirista. A Varney. Exatamente. E além de ser uma arte cara, ela é uma arte demorada. Você não faz um filme rapidamente. Diferente da televisão, em que tudo é muito rápido, o sistema de produção da televisão é rápido, o cinema não. O cinema, muitas vezes, você demora anos para conseguir emplacar um roteiro, para conseguir financiamento para um roteiro, depois mais anos para você conseguir. Você vai visitar locações, você vai buscar atores, depois que o filme é filmado, você vai ter mais um tempo ainda para você vender esse filme, fazer esse filme acontecer na pós-produção. É um processo de anos e anos, muitas vezes, trabalhando no mesmo projeto. Né? É um negócio muito complexo, não é simples como muita gente pensa. Nossa, Rafael, é uma pena que a gente está terminando essa série, porque ela foi muito gostosa de fazer. Muito boa mesmo. Agradeço muito mesmo. Tenho certeza que o público do Temperos também gostou muito. O Oscar do Temperos vai para o Rafael, que fez Muito essa obrigado. série com a gente, muito gostosa. Lembrando que essa receita do polvo e todas as outras estão no blog do Temperos, no portal JJ, no YouTube, e o podcast também vai ficar lá para quem quiser ouvir novamente. Muito obrigada a você que está aqui com a gente no Tempero, seja na rádio, seja no YouTube, seja no podcast. E muito obrigada mais uma vez a você, Rafael. Fátima, muito obrigado. É um prazer enorme participar de toda essa série do Oscar. E eu tenho certeza que ano que vem tem mais e a gente se reencontra novamente aí para falar sobre mais filmes e sobre essa temporada de premiação. Muito obrigado, um grande abraço para você e para os nossos ouvintes e espectadores também. Um super beijo para você. Eu também.